Vamos ver se o. Pra quem tá chegando, eu tava tentando participar de uma live com um amigo que é o Pedro Pastoriz. Só que tá dando um problema. Ele me ligou, a gente conversou, mas não. Nada de tentar. Nada de completar. Ele vai tentar entrar com uma outra conta dele, vamos ver. Roger Oberdan. Agora vai. Dark, essas lives de vocês. Ó, ele tá pedindo aqui. Não, é o Roger Oberdan. Pra quem chegou agora, eu tava tentando participar da live de um amigo lá no perfil dele e nada. Não, a ideia é um papo hoje aqui, não vai rolar cantorias, lamento. Olha aqui, ó. Apresentador, Fefe Comunista. Sem voz? Não pode? Sem voz? Tá ouvindo, Daniel? Ué, tem uns ouvindo, outros não. É tu? Fefe Comunista? É tu mesmo? Bah! Rolou! Que, que coisa, rapaz! Nossa, cara. Que loucura, cara. Que loucura! Que Agora, loucura, que engraçado. agora rolou. Que coisa boa. Cara, demais, demais. Valeu o nosso O empenho, esforço aí. O empenho tremendo, empenho, o empenho. empenho tremendo para Pô, rolar. pô, demais, cara. Legal, legal que a gente não desistiu aí. Ficou. Jamais, jamais. Cara, eu aqui tô com a tal da. Alguém falou. Legal que deu certo, mas eu tô cansado. Eu tenho aqui a. Recentemente a Vivo Fibra, mas tem uma outra conexão, uma outra. Eu tentei em mais de uma. Eu desabilitei o Wi-Fi, tentei pelos dados, reiniciei. Cara, foi bizarro, bizarro. Que coisa, né? Cara, depois desse período todo aí que a gente tá. Eu não sei É. quanto tá aqui, mas eu tô aprendendo bastante esse esquema Sim, das sim, lives aqui. sim. Tô Não, aprendendo muito. já rolou de eu ser entrevistado de uma. Até a menina ali que trabalha com o do rock ali, o Minuto do Rock, a Uhum. Roberta. Pá, tô falhando o nome. Mas eu participei de uma espécie de uma aula dela, onde ela estava apresentando o trabalho, era uma entrevista comigo, coisa e tal. E também rolou um negócio lá no Zoom, e tá aí. Daí ela largou algo. Ah, ele tá aprendendo. Tipo, não, é que às vezes a conexão, né? Tchê? Aprendendo o cara tá até os 80, né? Que nem o Ah, Ringo não, aí. não tem Mas jeito. enfim, Aprendendo a gente eu aprende. A gente não entende nunca, é, né? não, e daí, cara, eu devo ter feito. Eu parei de contar depois da 20ª live. Algumas que eu fiz, que eu Sim. divulguei e chamei, e outras que eu fui convidado, né, por Aham. festivais daqui, dali. E mais papo assim foram poucas, então tô contente aí com o teu convite. E vamos lá, vamos por aqui, vamos Que começar aí então. coisa boa, velho. Como é que estão as coisas aí esses dias aí, velho? Tu já me disse que fez muita live, não Cara, tem. bom, Porto Alegre, antes de mais nada, né, por quem acompanha, seja pela TV, pelas
pelos canais, pelos sites aí de tempo e tudo mais. Porto Alegre tá 10, 11 graus, mas parece que a gente tá em 0 graus, assim. Tá muito frio aqui, cara. É. Né? Isso me lembra o cara Piazzotti ali tomando uma cerveja gelada na Oswaldo Aranha no inverno, Naquele vento de tomando lado, assim. o cara É, tomando quando uma época o Cláudio Lanches era no Oswaldo Aranha, grudado num posto, tu tomando uma sim. Kaiser Bock. Nossa, que delícia, Tava tudo perfeito, né? Que coisa cara, boa. né, tu tomando ceva no meio do inverno, assim, cara, é um treco legal. Claro que o vinho, né, imortalizado, né, pelo Vander, até no Bebendo Vinho e tudo mais. Sim, Eu sim. tava tomando um vinhozinho aqui, de caixa mesmo, mas muito bom. Olha o Yuri Frebarga. Coisa, coisa boa. E- E como é que e- tá? Eu vi esse teu som, cara. Tu lançou um som semana passada, Viagem de Negócios. Que coisa boa quando cara, na época não tem como apresentar música, tocar ao vivo, né? cara, o lance, isso pra mim tá sendo um pouco um pouco daquele êxtase, assim, de fazer o show, de ir pra gig, leva o equipamento, a guitarra, passa o som, faz o show, isso, aquilo, né? Aquelas, digamos, certas rotinas, assim, que envolvem a prática do trabalho com música. Algumas dessas atividades e, digamos, um regozijo, um prazer, estão rolando de outras formas, assim, tipo, eu estou fazendo o cadastramento, aprendi a fazer o cadastramento pelo OneRPM de músicas minhas, então, né, de arquivos, né, numa distribuidora para poder justamente cadastrar nas demais plataformas. Então, né, as primeiras vezes que eu fui cadastrar ali em março, início de abril, então toda aquela expectativa de preencher tudo direitinho e tu faz uma previsão de lançamento e daí na véspera tu já tenta acessar e às vezes já entrou. É muito legal, então certos prazeres da rotina do trabalho com música, elas se deslocam para essas coisas, né? O prazer de ver uma Sim. música que está cadastrada, que saiu, daí tu Uhum. faz justamente uma divulgação pelas plataformas, tu vê o retorno das pessoas. Uhum. Isso tem sido uma coisa muito legal. Essa música aí é a sexta que eu lancei desde que. Essa aí eu gravei no final do ano passado. Eu gravei 3 músicas no final do ano passado com o Alemão e o Regis, um trio só. Eu gravei lá no Estúdio Sanga em novembro. E a gente entrou o ano e não acabei, a gente acabou não mixando, o alemão tá mixando uma por uma. Saiu o Cassino Distinto, que foi pela 180 lá com o nosso amigo Rodrigo Garras, né? Sim. E daí eu fiz o upload ali, a capa do Viagem de Negócios, que é uma foto, Bah. eu e o alemão chegando em Curitiba lá, o Emílio, né, do The Cavern nos buscou e furou o pneu ali. É E uma daí eu foto fiz, é de uma foto, negócio de verdade. é uma foto de negócios de verdade. Porque é uma brincadeira, sempre tem isso, né? Essa coisa meio jocosa, uma brincadeira, uma fanfarronice né? No universo graforreico. Eu tenho muito isso ali. Que no refrão da música diz. Tem muita fofoca nossa. Tem muita fofoca a nosso respeito, que é coisa mais Porto Alegre, né? Que todo mundo falando de ti, bem ou mal, mas falando, né? E, mas eu circulo muito em viagem de negócios, então é uma tiração aquilo, né? As viagens de negócios de quem é de um meio que um eterno cenário underground é uma viagem de negócio que tu curte justamente as intempéries, né? Furou pneu, tá tudo ótimo, né? Vamos lá. Tá tomando Sim. chuva ali, aguardando a resolução do negócio, tá beleza, vai dar tudo certo, vamos tocar de noite, vai ser. Então é Sim. isso que eu brinquei nessa música, né? Porque pareceu daí em plena pandemia. Tem muita fofoca a nosso respeito, mas eu circulo muito em viagem de negócios, tenho um ponto de vista um pouco mais amplo, eu estava com a noite livre só para você, né? Então é uma maneira, essa maneira ali, o Tchê curtiu a música e eu gosto muito, poxa, a opinião do Tchê, um cara, um guitarrista e um amigo de infância, né? Então respeito muito a opinião dele, os tipos de timbres que a gente tirou. O Tchê faz uma análise sempre muito legal e na letra eu gosto tô falando de um assunto, já entra com outra frase, daqui a pouco vai pro plano afetivo, né? Então é um tipo de letra que a gente foi
Não que a gente é precursor ou inventou isso, mas é uma coisa que a Graforreia trabalhou muito, né? De fazer uma espécie de faz uma colagem, né? Muito, é um Sim. conceito muito do Marcelo Birk que a banda inteira acabou trabalhando. Na mesma música tem diferentes ritmos, tem diferentes referências culturais, tem diferentes assuntos, ou às vezes não tem um assunto principal. A Graforreia tem disso, né? Sim, E mas eu lembro de quando eu comecei a tocar, as primeiras músicas que eu fiz e tal, eu queria, de alguma forma, ah, não simular, isso é injusto comigo mesmo, né? Mas de tô com um alguma forma. copinho do Inter também, ó. Então, eu botei a camisa pro Colorado, né? Legal, cara. Eu vi que alguém perguntou antes lá. Muito legal essas vintage aí. Massa. E daí eu lembro de tentar fazer esses climas, assim, né? De criar esses climas. Eu lembro que eu não conseguia. Em algum momento a gente começou a tocar uma música. A minha primeira banda, X Galinha, a gente tocava Twist. Né? Eu perguntei. Eu assisti algum show, não me lembro onde, do X Galinha, mas eu vi a banda, claro. Tocava Twist e tal. E daí eu conversei com alguns amigos sobre isso, assim, tipo, tocava a música da Grafaia. E uma galera tocava essa música, enfim, tudo isso. Mas, cara, essa semana eu vi um montão de teus sons, assim, enfim, tive a Obrigado. felicidade de conhecer coisas novas, assim. Tipo essas demos lá na Vortex, que eu não conhecia, cara. Conhecia os discos de vocês e ouvi um monte e tal, mas eu não conhecia as demos. E eu vi alguns vídeos desses. Eu não sei se da gravação ou era É um a vídeo à gravação. parte. É a É da gravação gravação. aquilo. Muito Aquilo massa. que. Não, é que na verdade, independentemente da gente ter gravado aquilo realmente ao vivo, Uhum. a gente provavelmente fez mais de uma apresentação, eu quero crer, né? Difícil eu ter uma certeza absoluta sobre isso, mas eu imagino que a gente não tocou só uma vez o material que acabou virando a fita demo, né? Apenas isso, assim. Uhum. Eu. Mas tem um E. montão Não, de músicas, o que 20 músicas? que na época, que no caso A primeira ali, demo. naquela primeira demo já tinha um material que já vinha sendo trabalhado há um tempo, né? Da mesma forma, quando sai essa fita demo pela Vortex e gravada na Vortex, que era ali na Protásio Alves, a banda já tinha uma trajetória, não tendo feito muitos shows, mas já tinha tocado em alguns lugares do interior, em Porto Alegre, no Ocidente, no Instituto de Artes da URGS, e então tinha um volume já, um material, né? Principalmente um volume maior de músicas minhas e do Marcelo, né? Marcelo Birk. E isso vai acontecer da mesma forma quando em 94 a gente assina lá com o Miranda no Warner, o selo Banguela, e também daí já tinha tanto o material inteiro da demo e outras coisas que apareceram. Daí, por isso que daí o CD também ele acaba sendo um bicho extenso, né? Tem 18 músicas do CD. Pois é. A Vortex ficava bem ali na Protásio com a. Eu sempre esqueço que é Felipe de Oliveira, não é. É uma rua ali bem de esquina, de sinaleira ali. Ahn, É Felipe de Oliveira, não é. Felipe Dona de Oliveira, eu Leonor. acho que não lembro. É, Eu não é, conhecia a é, Vortex, né? é na Protásio ali. Uhum. Cara, isso do. Essa música, particularmente, só para fechar a tampa ali da Viagem Aham. de Negócios, ela tem uma coisa que eu gosto muito, que eu busquei nessa música, que é um negócio meio. Não, não, é bem antes da Vicente Fontoura, é bem antes, bem antes. Uma coisa que eu gosto muito, que é essas músicas tipo Ramones, Blonde, Talking Uhum. Heads, Uhum. né, Elvis Costello, tipo assim, esses quatro, né? Blonde, Ramones, Talking Heads, Elvis Costello, The Jam. Essas bandas dessa virada 77 para 80, eu gosto Uhum. muito, assim, claro que eu tenho um bom senso de ouvir de tudo, ouvir coisa nova, mas eu adoro essas bandas, cara. Às vezes o pessoal faz uma ideia que eu ouço mais, ou só anos 60 e não tem nada a ver, né? Até fiz música tirando um pouco de sarro, né? Que é a Obsessão anos 60, né? Mas nessa música eu quis botar um pouco esse clima meio new wave ali, meio
né? Eu gosto disso e eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz mesmo, assim. Sim, muito Foi, bom. eu fui produzindo com o alemão à distância, né? Por WhatsApp, por áudio de WhatsApp. Olha o Breno ali, um amigo, um aluno. E eu gostei pra caramba do resultado, aquela cafajestagem lá de depois de um. Quando vai ir pro refrão, no final lá, entra só a bateria e voz e palminhas, né? Daí Uhum. depois entra também os instrumentos, enfim. Eu gostei pra caramba do resultado, assim. Que massa. E tu já tinha lançado outros singles, né? Por que tu É, foi pra esse lado dos singles esse ano e não discos, né? cara, Qualquer coisa. na verdade eu. O último disco foi 2018, o último a gente nunca diz, né? O mais recente foi 2018, aquele Histórias Excêntricas ou Algum Tipo de Urgência, que eu gravei no Thomas Dreyer. Aham. E eu gostei bastante também do resultado do disco, saiu pela 180 em 2018. Uhum. Né? E daí, esse ano, com essa situação, né, uma jogada lá do Paul, que às vezes povoa o imaginário, uma curiosidade das pessoas, a coisa mais importante daquilo foi essa consciência, assim, que eu tendo bastante repertório e tenho bastante coisa acumulada e que está dispersa, ou gravada em celular, ou em note, ou a principal síntese daquele show para mim é isso, que eu tenho que tentar lançar mais materiais, tenho que tentar ampliar minha discografia. E isso é uma coisa que eu venho me empenhando, né? Sim. E daí, com a pandemia, eu reparei isso, que uma música como Nuestros Gritos, que eu lancei, mas não lancei na época, eu impliquei muito com a minha voz, minha pronúncia em espanhol. Daí tinha Sofrimento Nunca Mais, que tem um clipe do Luffy Bolini. Então eu fui Sim. percebendo que eu tinha duas, três músicas que não estavam cadastradas e foi isso. Daí eu optei por, né, não constituir tudo isso digamos, num pacote só, num disco e lançando como, Sim. né, e abastecendo a galera de um conteúdo e foi uma experiência boa. Foi na sequência o Nuestros Gritos, Uhum. daí uma duplinha que é Sofrimento Nunca Mais até o Sol Aparecer, que era o demo. Uhum. Esse Até o Sol Aparecer saiu lá no Escorrega Mil, né? Nesses gritos, Sofrimento Nunca Mais, Até o Sol Aparecer, Olha o Mundo Lá, Cassino Distinto e o Viagem de Negócios. 6 músicas. Essa Olha o Mundo lá eu ouvi bastante essa semana. Muito É, boa. essa aí, É. quase todas essas eu não toquei muito ao vivo, né? E uma delas, um Sofrimento tem uma fala, porque uma coisa que eu acho que aprendi a lidar melhor, antes tarde do que nunca, foi durante a pandemia, é com os haters, é com bolsominions, o jeito que tu lida com alguém que entra pra te encher o saco, colocar pra baixo, né? Isso aí melhorou, mas ainda existe, né? E daí sobre o Sofrimento Nunca Mais no YouTube tem um comentário assim: esta é a pior música de qual disco? Cara, se tu fica com essa aura muito autocentrada, porto-alegrense, eu sou isso, eu sou aquilo, tu pira com isso, né? Pá, qual é do cara, não sei o quê. Cara, ó, pode falar à vontade, imbecil, não dou a mínima. Claro. Tipo, Sim. nem acho a música tão, né, tipo assim, mal tu Sim. sabe, né, que eu sou o primeiro, talvez, a fazer um auto-bullying com as minhas próprias músicas, né? Sou o Sim. primeiro a implicar com a minha voz, isso aí, pergunta pro Thomas Dreyer, pro alemão, o quanto, ao mesmo tempo que pode ser uma característica, um jeito teu de cantar, talvez não ficou tão bem afinado aqui e ali, muito além de um autotune da vida, eu comecei a ver de outro modo. Ah, cara, tem o meu jeito de cantar e às vezes de uma parte ou outra eu fico meio insatisfeito, mas não vou buscar uma perfeição, mesmo sendo um virginiano enjoado, né? Não vou buscar um tipo de perfeição desnecessária para as coisas, né? É verdade. E eu acho isso aos 53 anos de idade, eu acho que isso, puxa, né? Não tem que fazer realmente, eu tenho que ficar satisfeito, tanto eu como o cara que está gravando comigo, o técnico, seja o Thomas, o alemão, são os caras que mais trabalham, ou junto o Regis, enfim, eu tenho que curtir o resultado do trabalho com a galera que está trabalhando comigo, né? Pegando junto ali comigo, eu acho isso. E toda essa relação com a Graforreia, né? Carlo Pianta, Marcelo Birca, Alexandre,
teve o próprio Eduardo Cristo. Pô, todos caras muito legais como músicos, como amigos para trocas de ideias, percepções sobre o mundo, sobre a arte, sobre... Então, isso são coisas que, né, que o cara tem que considerar essa riqueza que tem sido essa troca nas diferentes... Chileno enjoado ali, o Daniel Marques. Não, é um auto-bullying clássico, assim, né? O cara... Em muitas situações o cara gosta de fazer essa brincadeira, esse auto-bullying aí. Mas, Mas cara, eu vejo... É. desculpa te dar. Não, 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 vai lá, vai lá. Não, não, Eu queria saber. eu acho isso, assim, que ter tocado, né, com a Graforreia, com o Júlio Reni, com o Flávio Basso, Plato de Vorak, né, com tantas pessoas, com o pessoal da Ultraman lá na Tributo a Tim Maia, lá com o Flávio Passos, Júlio Freiberger. Pô, tu ter tocado com tanta gente diferente, com tanta... Já falei isso, assim, soa muito além de piegas e emotivos, é uma grande verdade, né? É um privilégio tu tocar com esse pessoal todo e tu perceber que, né, que tu tem uma autonomia, uma jurisprudência, assim, para tu fazer as coisas do jeito que tu tem vontade de fazer, né? E nunca se preocupando em agradar todo mundo, né? Enfim. Sim, Mas isso é bem por aí, eu acho. entendi. Tá, mas eu queria saber dessa história da Vortex, mas eu não sei se é uma coisa também que pra ti já é chover no molhado, talvez, mas é que pra mim, sabe, Não, são cara, coisas totalmente novas. não. Assim, eu descobri lá as demos dos Cascaveletes, cara, tinha, sei lá, 15 anos, tava começando a fazer som, e aquilo pra mim foi muito absurdo, assim, enfim, a influência daquele som, mas de tantos outros momentos de sons que tu produziu, né, enfim, e que tu fez, que tu compôs, etc, etc. Mas eu achei que a Vortex tinha lançado aquele som ali, e eu entendi que a Vortex tinha alguma coisa a ver com os replicantes, mas eu nunca tinha entendido que era uma loja. E isso eu entendi no YouTube. Agora, essa semana, eu achei um documentário do Radar. Enfim, eu não sei, agora eu tô na tua live aqui, eu imagino que grande parte das pessoas também te acompanham, e estão mais ou menos ligadas nesse universo, do que era o Radar e tal. Mas, cara, tem Claro, pessoas que vieram daquela live que eu tentei fazer no meu canal, e que não também. saibam. Cara, o Radar é uma das coisas mais incríveis que aconteceu, na verdade, e que acontece, né? É um programa diário na TV aberta de música ao vivo, né? Isso em Porto Alegre, noto até conversando com amigos que eu encontro na rua, eventualmente, que eventualmente até trabalharam no Radar. Parece que é uma coisa que é de graça, assim, aquela coisa meio que é normal, enfim. Mas isso não acontece em outro lugar, tipo, do mundo, entendeu? É tipo um programa diário de música na TV aberta. E é um baita de um lugar. Enfim, eles montaram esse mini documentário de meia hora, tem no YouTube, sobre a Vortex. E daí uma galera fala, inclusive tu fala também. Mas eu queria saber como é que era essa história de Vortex, porque no documentário tem uma linha, enfim, eu queria saber, assim, tu gravou a demo dos Cascaveletes lá, tu gravou da Graforreia, como é que era isso? Assim, uma loja, como é que era isso? A Vortex foi uma iniciativa dos Replicantes que, lá daquele disco de 85, Rock Grande do Sul, né? Replicantes, TNT, The Fala, Engenheiros do Havaí, Garotos da Rua. Uhum, Replicantes, The Fala, Garotos da Rua, Engenheiros do Havaí. Tá, são esses uhum, 5. uhum, Daí rolou que os Replicantes daí lançaram, cada banda dessas, depois da coletânea, teve direito a lançar 3 discos. Não sei se todos lançaram. O Engenheiros lançou um monte depois e se radicou no Rio de Janeiro. E o Replicantes, de um modo ou outro, também tendo uma boa repercussão, seu trabalho, seus materiais, seus discos. E, digamos assim, tendo uma... sempre foi a leitura que eu fiz da Vortex foi essa. Os caras conseguiram manter uma regularidade do trabalho, fazer show, ganhar um cachê e eles, bem dizer, reinvestiram essa grana na cidade, né? Reinvestiram isso criando uma espécie de uma loja, estúdio, era estúdio de ensaio, e daí eles começaram a fazer o quê? Umas espécies de shows às sextas, sábados, à noite, uhum, às vezes com 2 bandas, que era
a banda tocando no estúdio, sendo filmada e isso sendo transmitido para fora por monitores que ficavam espalhados, não eram monitores gigantes de LED, eram umas TVs daí, Sim, né? E mas isso era genial. tipo, Opa, a falhou. banda tava tocando, a banda tava tocando, eles filmavam e transmitiam para dentro do bar. Mas, fantástico. Isso em real time, como se diz, né? E teve até uma dessas noites, que eu não sei se é a própria dessa gravação, que foi a banda Verdrus e Graforreia. A Verdrus é uma banda que tinha o Luke que tocaria depois na Perla Chaise. Uhum, Luke Flores. uhum, Então teve uma noite, me lembro como se fosse hoje, Verdrus e Graforreia. E uhum. eles eram um pouco mais góticos, pós-punk, e a gente, aquela bagunça toda, né? Aham. Cara, então isso foi muito legal. Lá na Vortex também era onde tu podia comprar um adesivo sei lá, do Damned, do Buzzcocks, do Ramones. Vendiam, né, um CD, uma fita cassete. É uma época que o CD, na verdade, o CD vai se popularizar mais na entrada dos 90, né? Aham. E isso ainda era muito fita cassete, assim. Então a Vortex era um lugar propagador dessa cultura rock, punk, pós-punk, new wave, que estava chegando meio ainda tardiamente no Brasil, né? Por mais que no Rio e São Paulo, né, início dos 80, tenha Gangue 90, Smack, Uhum. Mercenárias, né? Tem um monte de coisas legais já, meio punk, pós-punk, new wave. Porto Alegre foi demorando, assim. Claro que tinha ali em 84, né, o Urubu Rei, o Fluxo, o TNT, mas foi demorando a ter um volume maior. E a Vortex surge aí por 87, 88, cumpriu Aham. super bem esse papel, assim, né? Sim. Tá, De e uma dúvida, assim, realmente a gente não conversou sobre isso antes, então eu não sei nem absolutamente, mas por que vocês lançaram umas demos tipo, em 87 e o Coisa de Coisa Louco de em Louco 95. em 95, essa diferença? Cara, porque pô, é que O que rolou nesse tempo, assim? Porque... muito além de fazer novamente, né, o auto-bullying da dispersão, da desorganização, não era apenas isso. Todo mundo igual fazendo faculdade, isso, aquilo, tendo talvez o primeiro filho nascendo, cada um ali. Mas por que demorou tanto? Porque era um período que, né, como eu te falei, o pessoal lançava muito material em fita cassete. Tu lançar um vinil independente era um objetivo, tu cogitar uma gravadora era uma coisa quase impossível, então tu seguia constituindo o repertório, ensaiando, compondo, e tu ia acumulando aquele repertório, fazia um show volta e meia aqui, volta e meia ali, como eu falei, uma coisa eternamente meio underground, assim. Mas tu seguia compondo, tocando, arranjava uma maneira de tocar aqui e ali, e as oportunidades reais para tu lançar tudo isso compilado num disco, não é um exagero dizer, assim, era difícil mesmo, Uhum. né? Então tu fazia eventualmente uma gravação, tocava um pouco na Rádio Ipanema, mas esse cenário mudou quando o Miranda, já no início dos 90, foi se dando conta, porque ele trabalhava na revista Bis e fazia uma coluna em que ele recebia fita cassete do Brasil inteiro e divulgava. E daí chegou um momento ali, bem no auge ali do grunge, ali do Nirvana, Pearl Jam, bababá, todas. Pintou um cenário que muita banda do Brasil, tipo assim, ele recebia bastante fita, ele recebeu tipo uma enxurrada muito maior, assim, que caiu na mão dele, né, a fita do Raimundos, do Mundo Livre S.A., Oficina do Diabo, a própria demo da Graforreia ele já conhecia de antes, e daí ele criou uma jogada com a Rádio 89 de São Paulo e a gravadora Eldorado, que é uma gravadora antiquíssima e bacana, que tem desde música regional brasileira, Inesita Barroso ou Sepultura, né? Uhum. Então foi uma mistura de esforços, assim, o Miranda, o Wagner Garcia, que é um grande amigo que já faleceu, né? O cara tripilhado, trabalhava, digamos, né, de aquela A&R, né, artistas e repertório da Eldorado. Uhum. E daí o Miranda amarrou esse pacote, né? Gravador Eldorado, Rádio 89 e 5 bandas, que foi o Little Quay and the Mad Birds,
o Pitbulls on Crack, Neandertal, Pitbulls on Crack. Pitbulls on Crack, Neandertal, a Graforreia, Little Quay. Eu tô esquecendo uma ou outra aí, perdão. Hip Monsters era a banda que tinha o Gastão da MTV e um cara muito gente boa, muito querido, que é o Johnny Monster. Uhum. Johnny Monster, segue tocando aí. Ele era dessa banda, Hip Monsters. Né? O Gastão Moreira tocava guitarra e cantava também. Tinha a banda Neandertal que tinha o PA do RPM fazendo vocal, era uma banda mais heavy metal, assim. E daí isso aí ocorreu um pouco, isso ocorreu entre a fita demo e o Coisa de Louco. Saiu esse vinil e CD, um disco chamado A Vez do Brasil. Isso saiu em 92, por aí. E daí o Miranda foi avançando nessa ideia de se aproximar de alguma forma do mainstream e fazer um selo para desovar, né? Esse é o termo. Ele se aproximou e, né, conseguiu constituir com o Brian Butler e com uma galera o selo Banguela. E daí saiu o disco do Raimundos e vendeu pra caramba. Tiveram que mandar fazer mais, né? Era a época aí, o auge do CD, né? O Raimundos saiu em vinil ainda. Raimundos, Mundo Livre, Little Quail saiu em vinil. O Graforreia não saiu em vinil daí. Mas essa demora, Pedro, foi por isso, assim, desculpa a explicação longa. É Não, que. mas eu entendo e É, entendo depois de falar e não entendo, e por isso a pergunta, porque eu já vim de outra geração que realmente tu quer gravar uma coisa, tu liga o computador ou fala com algum brother e o brother vai gravar, e daí tu masteriza com um amigo à distância. Mas realmente, óbvio, né? Tu tá em era outro cenário, né? é, né? Inclusive sem internet. E Claro. daí, e daí Não, justamente. eu já vi entrevista falando É, dos replicantes, de como se. Como é que tu fazia uma turnê para a Europa, por exemplo, sem internet, né? Tua casa, sim, sim. enfim, Não, fazia contato daqui e dali. Mas completamente. o bacana é que esse cenário aí, esse início dos 90, isso aí a gente está falando de quase 20 anos atrás. Não, mais de 20 anos atrás. Né? 30. Em- minha cabeça aqui, Sim, né? Mais sim. de 20 anos. Bem mais. E daí justamente começou a mudar esse cenário, né? No sentido de ter festivais, de ter selos, de ter circulação. Né? O que não rolou, de certo modo, com Cascaveletes, de ter uma gravadora ou um selo fora do Rio Grande do Sul, aconteceu para a Graforreia. Isso nos favoreceu muito. A gente saiu pelo selo Banguela da Warner, que nos possibilitou ir para São Paulo, né? Ir para São Paulo, participar de entrevistas, programas da MTV, fazer shows, enfim. Foi muito importante, assim. E daí a gente voltava para Porto Alegre, fazia show aqui, fazia show pelo interior. Era uma época que a gente fazia muito show no interior do estado, tudo que é lugar que tu imaginar, assim, seja serra, fronteira, centro, enfim, Sim, litoral norte. sim. Então, foi mais ou menos isso, assim. A demora tem a ver com isso, assim, com um período que estava em transformação essa questão de tu constituir um álbum, né, oficialmente, assim. Hoje em dia é muito, hoje em dia eu acho que o problema não digo, mas hoje em dia a questão é que tipo de material tu vai gravar, com quem, onde, quando, qual o motivo de lançar essas 8, 10 ou 12 músicas juntas num álbum. Então acho que são outras questões hoje, né? Se faz sentido. Sim. Faz sentido pra caramba ainda. Uhum. Faz sentido pra caramba. Eu sou muito fã do Arnaldo Batista, o cara colocou ali, né? Bagé. Uhum. Faz muito sentido ainda álbum, eu gosto, seja né, Spotify, Tidal, YouTube, ouvir álbuns inteiros, né? Uhum. E, puxa, acabei não fazendo a homenagem ao Arnaldo Batista, né? Que pintou lá uma ideia de lançar vídeos dos materiais autorais dele, não dos Mutantes, né? Mas eu acabei não fazendo. Mas eu tenho grande respeito, assim, nossa, Sim. me Cara, emociona até hoje. essa Vale a semana pena. eu coloquei um vídeo da Graforré tocando Tá, tá. e a galera que eventualmente, sei lá, acabou de chegar no planeta Terra, não conhecia a Graforré, achou, ficou de cara. Quem são esses caras, velho?
E eu queria saber qual é a história por trás desse vídeo, cara. Tipo, o que rolou nesse dia que vocês decidiram entrar daquela forma naquela apresentação, porque aquilo é muito maravilhoso, assim. É muito Cara, sofisticado aquilo, é muito além, assim, enfim. cara, então, a Graforreias, para, né, para quem, muita gente que está acompanhando aqui já ouviu e tem uma clareza, já ouviu eu comentando, eu falando, era uma soma, e pode parecer repetitivo para alguns, mas enfim, a Graforreia era uma soma muito. Desculpa eu ficar criando interrupções, mas eu vi um produtor conhecido, né, comentando por que as bandas não fazem sucesso, é que todos têm que pensar igual, com o mesmo objetivo. A Graforreia, a gente até comungava de muitas coisas, gostava de coisas semelhantes, né, do tipo de rock, de brega, de quadrinhos, de TV, de futebol, sei Noise, lá. né? Sim. É, e ao mesmo tempo, o legal na Graforé é que cada um é de um jeito muito diferente, assim, né? O jeito do Carlo, com as experiências e estudos dele, o jeito dele de tocar guitarra. O Marcelo Birk também tem uma forma de pensar as músicas e, né, uma forma de entender como muito natural aquela música que ele produz, como sendo uma música pop, um rock, Uhum. né? O alemão também, um cara tem o alemão tem uma paleta muito interessante de estudos, desde não só com excelentes professores bateristas, mas estudou piano, estuda clarinete. Então, um cara muito pilhado em música de modo geral. E essa era a vibe da banda, né? De não se preocupar só em ter um som fechadinho, né? A banda tem um som seu, muito seu, mas Uhum. não é um negócio que, né, que tá um volume de referências ali, né? De Celi Campelo, a Paixão Cortes, de Beatles, a Rigo Barnabé, né? Mas tem uma dissonância das referências que eu acho muito Tem, foda, assim, tipo, não é uma coisa, tipo, tons sim. pastéis, assim, né? Tipo, uma coisa, É, tipo, não, dissonantaço, assim, né? exatamente, ela é meio noise, né? É meio. A gente até fez uma gravação ou outra, eventualmente, mais certinha, assim, mas não. Banda, ela tem aquele resultado final, assim, que é um negócio Que que é maravilhoso. para quem não entende tanto esse volume de referências que tem, acha ruim, acha, enfim. Uhum. Mas ali naquela apresentação, cara, era comum, né, a semelhança de Rio, São Paulo, outras cidades do país, ter esses programas de auditório. Uhum. Foi o Bonadil mesmo. É, esses programas de auditório que tinha diferentes números, né? Algo meio chacrinha. Uhum. Tem, sei lá, calouro cantando, guriazinha vai dançar, Uhum. tem jurados. E daí tinha uns playbacks de umas bandas que estavam aparecendo na cidade. Uhum. Daí tem daquele mesmo cara, tem com Cascaveletes também, que é muito engraçado. E daí no caso da Graforré, aquilo ali quem faz, né, é o The Monkeys, né, que sempre foi uma banda muito maltratada, né, o Marcelo Birk adora, ama os Monkeys, eu gosto muito também. Aquela caminhada ali inicial do clipe, né, do Sim, vídeo meu. ali, cada um caminhando para um lado ali, todos, né, aquilo aí é um negócio que aparece nos Monkeys, né, e, cara, a gente tava ali, né, fazendo aquilo e se divertindo horrores, assim, né? É Uma o que parece. coisa, né? É O o que Marcelo parece. sai apertando a mão de todos os jurados, juradas ali. Daí o câmera foca as pessoas na plateia, que elas estão meio que tentando entender, assim. As pessoas Tem, estão uma, sérias, olhando meio estáticas, assim. tem, É tem um muito corte, engraçado. tem um cara olhando, assim, aquele cara que É, é o o cara, Freire, cara que eu, tipo, muito engraçado. Muito maravilhoso, engraçado, cara. maravilhoso. É. Teve uma origem, uma jogada que a gente depois foi deixando com o tempo, que a gente gostava de usar uma roupa meio brechó, meio. A gente foi deixando de fazer, mas a gente gostava, que uma vez a mãe do Marcelo e do Alexandre, a Rosa Maria Birkner, ela separou umas roupas para dar, assim, e tinha um monte de roupa muito engraçada, né? Calção de banho, umas roupas muito bregas, assim, e a gente resolveu pegar aquelas roupas e usar para fazer um show em casa mesmo. E a gente se mijava de rir. E a gente acabou saindo com essas roupas na rua, dando uma volta que a gente dizia, né? Que eram caminhadas cívicas, né? A gente saía fantasiado
24 de outubro, ali perto da Igreja Auxiliadora, e uma vez o Tchê Gomes foi com um vestido de prenda, né? Era uma coisa muito, assim, se divertir, né? Querer. A gente estava acompanhando, né? Essa coisa toda do punk, pós-punk, o New Wave, a Vanguarda Paulista, o Premier, o Língua de Trapo. Então tinha essa crocante, bem ali perto. Bajay, a gente caminhava bem ali em frente à tua casa, fantasiado ali. Bem ali em frente. Já fui buscar, assim, o gloriosa chegada dos discos vindo de Passo Fundo, indo buscar ali na Auxiliadora, né? Uma coisa que eu não sei, sei lá, se vai rolar tão cedo de novo, né? De tu lançar um disco sei lá, imaginá-lo sendo duplicado numa fábrica, fazer ele, né? Cópia física do disco, né? Enfim. Tchê, mas aquilo ali daquele programa era isso, era um negócio que de tempos em tempos rola assim, de tu sugerir algo para uma banda nova, uma banda que tu quer incentivar, ou uma banda de alunos, tem tal coisa, pintou não sei o quê. Os caras, não sei se vai dar. Cara, nos convidavam o negócio, a gente tinha uma gana de ir, de aparecer, de brincar com aquilo, de entender um lado muito além da importância da divulgação, um lado de uma oportunidade para zoar com alguma coisa. Sim. Que eu acho que é importante, assim, às vezes tu tenta fazer esse tipo de convite ou de apelo e tu se depara às vezes com uma... Não estou falando especificamente só do período da pandemia, porque em alguma medida é justificável que alguém não esteja afim disso ou daquilo, ok? Mas eu comento isso, assim, claro, cada um é que tem que saber como que é, né, como o cara quer conduzir a sua banda, se ele vai ter disposição ou não para ir num programa assim, assado. É que faz parte, né? Enriquece isso, né? Tem lá, é muito clássico os Beatles mandando os videoclipes, ao invés de ir para os Estados Unidos, eles mandam os videoclipes. E eles dizem, né, pro Ed Sullivan, né, cara, a gente está muito ocupado aqui, cuidando da casa, lavando, varrendo. Então a gente está mandando esses clipes, que é o início da história do videoclipe. Eles mandam o quê, né? Mandam Rain e Paperback Writer, né, cara? E daí o Ed Sullivan lá, ele meio de cara, assim, que os Beatles não quiseram vir, mandaram os videotapes aqui, os videoclipes. Isso é muito legal, assim. Por um lado, eles estavam no outro também, né? Estavam querendo. Mas enfim, eu acho bacana isso, cara. É importante, sim, né? Eu não disse não para nenhum convite de live, assim, fiz live com um monte de gente diferente. Ó, entrou um amigo de Buenos Aires aqui, ó, o Santi Music, muito querido, muita gente boa, baita músico. Que demais. É. Tu falou de alunos, que eu imagino que tu esteja falando também para um público que já te conhece, aqui, porque a gente está aqui na tua página. A ideia inicial dessa live era fazer e te convidar, né? E a gente teve problemas técnicos aqui que enfim, a gente conseguiu contornar, na verdade, fazendo no teu próprio espaço aqui. Mas tu falou de aluno, e como é que eu queria saber, enfim, como é que foi essa transição, como é que é essa vida acadêmica de aluno, do curso de produção de rock que faz? Como é que tá isso agora, assim? Cara, agora, especificamente no período da pandemia, foi um aprendizado. Eu não era professor de fazer a aula à distância, né, como chamam, EAD, né, ensino à distância. E eu tive que aprender meio rápido, assim, para, né, para isso seguir acontecendo, né? E foi complexo, mas a gente deu conta, né, de se adaptar ao tipo de aula, tipo de atividade que tu prevê. Enfim, foi diferente, algo instigante. Tem uma série de... Na verdade, como eu já estou envolvido com isso desde 2007, tu já tem alguma... Tu tem que, às vezes, cuidar, né? Não usar com a mesma frequência aquele material que tu gosta, esse livro, esse texto, esse vídeo, enfim. É muito comum acontecer isso, assim. Até no nosso caso, até de consumo de produtos culturais, a gente... Às vezes tende a ouvir muitas vezes o mesmo disco. Não é um problema, mas é legal a gente estar aberto a ouvir outras coisas. E com aula, às vezes, rola isso, assim. Como tu já... Rola, muchachos. Às vezes tu acaba...
né, tu tem que ter uma clareza que aquela galera que tá ali quer se sentir motivada, quer não além, muito além de ter determinada matéria, né, eles querem se sentir pilhados em, né, querem ter motivações para colocar um material, né, no, no que seria a indústria criativa. Eu fiz mestrado em comunicação, então eu me pilho muito em tentar reforçar, por mais que eu também não possa não ser uma mega referência, mas tento trabalhar com alguma tenho um pouco as minhas ferramentas, os meus macetes de como trabalhar divulgação, tudo que eu consigo de divulgação e de seguidor ou de gente curtindo e se inscrevendo no YouTube ou não sei o quê, é muito, né, tem um determinado procedimento e não é com financiamento, não é algo pago, não tem postagem paga, não tem uma gravadora. Por vezes, algum lançamento, o Rodrigo dá um apoio, claro, mas tem muito uma artesania, assim, uma coisa muito feita com. Não é para atingir milhões, é para atingir. Quem quiser curtir, conhecer, ok. Não é um problema se não atingir milhões também, é o que eu sempre penso, né? Então, quando eu penso, né, como prof, eu penso justamente o que saiu de legal no jornal no final de semana, o que o André Barcinski está falando, sei lá, eu tento dividir com eles coisas que eu acho que são interessantes para eles pensarem criticamente sobre o seu trabalho e sobre o cenário. Fico mostrando as coisas mais improváveis, seja né, as músicas improváveis para eles por terem determinada formação ou gosto, né? Vou ter o maior prazer em mostrar coisas de Belém do Pará, coisas do, sei lá, do Centro-Oeste. Eu tento instigá-los a conhecer bastante coisa, ampliar o seu repertório, né? Eu faço isso, eu gosto de fazer isso, sigo fazendo isso e me enxergo como esse tipo de professor que tem que, cara, abra os seus olhos, pelo amor de Deus, né? Tem um monte de coisa para conhecer, tem um monte de coisa para curtir de diferente, né? Te fazer essa pergunta meio cafona, desculpa, mas eu queria entender também, assim, tipo, qual é, se é que tem, né? Se é que é uma coisa que dá para generalizar esse ponto, mas, tipo, tem uma diferença clara, assim, para quem começava a fazer som em 87, assim, com quem começa a fazer som, tipo, em 2017, assim, tipo, se tem uma diferença, não pro bem e pro mal, mas, tipo... Não, essa pergunta é boa, cara. É que na verdade, eu diria que eu comecei a fazer som em 81, quando eu tinha 14 para 15 anos. Eu comecei a ter aula de violão porque eu gostava de música, né? Eu não tinha clareza alguma sobre o que é a carreira musical, se eu vou gravar, se eu vou compor, eu não tinha noção alguma de nada disso. Eu tinha uma clareza que eu adorava música e eu já vinha ouvindo desde pequeno todo esse manancial aí que eu digo sempre: Celi Campelo, Paixão Cortes, Led Zeppelin, Beatles, Roberto Carlos, Mutantes. E sempre que eu penso na Graforré, eu lembro dos Mutantes, assim, uma coisa para mim tão clara, mas para as pessoas não é, né? Os Mutantes, talvez em alguma medida, eram muito mais virtuosos que nós naquela época, mas para nossa época eu acho que a gente deu um recado muito interessante também, né? Mas enfim, Eu vi uma quando entrevista eu... do Marcelo Birk, ele tá fazendo uma entrevista no... eu vi uma entrevista do Marcelo Birk X, enfim, e fala de Mutantes, e o Birk fala... cara, é muito mais moderno que as bandas de hoje em dia, enfim, a entrevista era tipo de 2010, enfim, outra coisa assim. E ainda Bom, Mutantes é mais uma... sim, o meu cachorro tá fazendo um negócio ali no sofá, eu tenho que chamar meu filho, peraí. Claro, Érico, Érico, chega aqui, por favor. Tá. Cara, quer resolver? então. Não, 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 não. Mas eu te desvirtuei Cara, da tua resposta. não, não. É, cara, eu comecei a aprender um instrumento e, e querer tocar. Pode parecer muito bobo dizer isso assim, mas porque eu gostava de música, né? Não porque eu queria ser músico e ter uma determinada carreira e vou compor isso, aquilo. Então, Cara, vai ver o que aconteceu não, aí. não, não, não. Eles estão vindo ali. Fala com a galera. Cara, então, naquela época, essa eu acho que é uma principal diferença, Pedro, que hoje em dia o pessoal tem muito mais clareza, por mais que possa não entender como funciona tudo, para tu
Às vezes o cara nem sabe direito como ele faz o upload de uma música, como ele cogita mandar material para tocar no Lollapalooza. Às vezes o cara nem tem noções disso, mas ele tem esse espectro todo de informações, né? Os festivais, as plataformas de streaming, né? Então, hoje em dia o cara tem mais noção de tudo, independentemente de não ter um domínio de como isso tudo funciona, né? E antigamente não, era uma. Eu acho que tinha um plano maior artístico, estético, assim, de descobertas, né? De tudo isso, de tu se sentir sendo modificado pelas músicas que tu ia escutando, os acordes que tu ia aprendendo, as batidas, os timbres, né? Então hoje eu acho que aparentemente, né, eu acho que sempre é muito errado dizer que hoje, em alguma medida, é mais fácil, né? É aparentemente mais fácil por ter essas ferramentas todas à disposição, né? Um bom instrumento, software de áudio, plataformas digitais. Cara, ok, pode ter tudo isso, a tua música ser medíocre, assim, ser uma repetição de qualquer, né? Então eu acho que segue sendo desafiador para quem quer ser escritor, músico, fazer cinema, né? Eu acho que não dá para confundir, assim. Acho que é desafiador, porque tem muita oferta de produtos culturais. Então, para tu se diferenciar, para tu, né? Então, acho que tem isso que eu mencionava sobre a graforreia, da gente se divertir fazendo, da gente não ter uma clareza de aonde quer chegar. Isso era muito bom, assim, né? Tem aquela coisa do Raul, por mais clichê que pareça, que eu não sei onde eu tô indo, mas sei que tô no meu caminho, né? Eu acho que a gente tinha isso, assim, a gente tinha isso e meio que mantém, né? Não, essa preocupação de não agradar a todo mundo, né? De fazer como a gente acha que tem que ser, né? Isso é bem importante. Massa. Cara, eu queria te perguntar, assim, bem da minha própria... o que aconteceu com o cachorro aí? Ele deu uma vomitadinha. Acontece. Não, mas já tá resolvido ali. Tá bem, tá bem. Ele adora, ele fica perto, assim, ele adora. É meu xodó. O sushi. 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 Cara, tem umas músicas aqui que eu queria te perguntar de onde é que saíram, assim. Eu demiti um amigo. Onde é que saiu essa música? Cara, essa música eu trabalhei na Secretaria de Cultura de São Leopoldo, no primeiro ano que ela existiu, que foi 2005. E daí tinha lá um grande amigo que hoje mora na Bahia, que é o Santiago. Santiago Neto, que agora cunhou um outro sobrenome ali artístico. Grande Santiago. Ah, cara, baita músico. Sim. E daí o Santiago atuou nessa secretaria e teve uma função lá, ele era um subordinado meu, teoricamente, ele era um cara que trabalhava pra caramba, fazia um monte de coisa, agitava um monte de coisa, e fez uma coisa ou outra que o secretário, por sua vez, não gostou muito, e o secretário me deu uma incumbência de demiti-lo, né? Essas coisas... É real. Essa música e aquela do Meus Dois Amigos, vou lhes dizer porque furei nosso churrasco, é que ainda ontem encontrei com Flávio Bastos. Essa também é uma música verdadeira. Olha só. Cara, daí rolou isso, que o secretário lá, com a sua soberba, né, a sua autoridade mal administrada, me obrigou a demitir o Santiago. E eu tive... Desculpa te relembrar essa história triste. Que eu achei que ela tão imaginativa que não podia ser real. Viu? Não, daí o Fabrício Carpinejar uma vez falou, cara, é lógico, quando a gente encerra amizade com alguém, a gente demite um amigo, não sei o quê. Ele pegou ainda uma leitura meio metafórica, assim. Não, foi real, eu fiquei amigo dele depois, toquei com ele, bababá. Só que essa música ficou engraçado aí quando o Sérgio Moro se demitiu, daí eu fiz um vídeo dela em casa aqui tocando, tá lá no YouTube. E muita gente usou também, né? É o tipo de música que um dia eu não duvido alguém use em alguma publicidade, ela alguma propaganda. Memética, né? Assim, tu consegue usar ela na tua... ela...
Eu já demiti alguns amigos, mas enfim. De tanta gente que eu citei, eu não citei. Opa! Eu não citei dois caras que eu gosto muito, assim, que é o Juca Chaves e o Eduardo Duzec, cara. Eu adoro, assim, porque eu vi esses caras. O Juca Chaves é mais antigo, mas o Eduardo Duzec, que é dos 70 para os 80 ali, né? Nostradamus, Brega Chique, Rock da Cachorro. Bah, aquilo ali, eu ouço aquilo, me lembro muito dos meus 20 e poucos anos. Eu e o Tchê Gomes assistimos um show do Eduardo Duzec no Rio de Janeiro, e o Hermeto Pascoal e a estreia do filme ET. Uhum. Cara, olha só, velho. Foi uma situação bizarra. A família alugou um apartamento, a gente foi pro Rio de Janeiro e eu levei o Tia de arrasto daí. Uhum. A gente tinha uns piás, assim. Tem uma foto clássica nossa num chaveiro no bondinho lá, Que no foda. Pão de Açúcar. Que Muito foda. engraçado. E daí a gente assistiu esse show do Eduardo Zeck, nessa fase que ele estava começando a ficar mais rock, tocando com miquinhos amestrados. Uhum. E assistimos um show do Hermeto Pascoal no Teatro João Caetano. A gente tinha esse interesse, né, que até hoje muita gente não entende, né? O cara, tu gosta do Eduardo Zeck, gosta do rock and roll, rockabilly, mas tu gosta do Hermeto Pascoal, tu gosta do Egberto Gismonti, né? Uhum. Gosta de música erudita, né? As pessoas às vezes, né, volta e meia eu publico uma coisa, um assunto trissério, daqui a pouco eu publico. Eu diminui um pouco isso agora, mas já teve cara às vezes comentando, bah, esse teu perfil, essas postagens são muito aleatórias, eu vontade de dizer, bah, muito obrigado. Pra mim isso é um elogio. Mas é lógico. Não, mas é que tem Mas olha só. ficar uniforme e se querer Exatamente. espécie de estado com aquele tipo de Exatamente. As pessoas, fria. se tu põe um pezinho pro lado que ficou torto, É, já não. E às vezes a vida e as coisas, dos três tirus, o Oneide lá de Curitiba. Pô, Curitiba batendo um bolão lá, é a segunda cidade do país que mais me escuta, segundo o olha Spotify. só. É Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Canoas, Rio de Janeiro. Ah, Canoas! Que demais. Que demais. Eu Cara, gostaria de matar os dois. De onde é que você... Desculpa, eu não sei a gente tá de tempo, na verdade, mas de onde é que saiu essa música? puxa, cara, essa música é Nem meio. sei. Essa é difícil lembrar, assim. Mas é É. daquelas que eu tive que. Eu fiz essa função de criar os IC e. Ó, Bruna Bittencourt, Canoas. Uhum. Eu tive essa função que. Ó, Claro, Daniel Canoas. Barbosa Marcos, Canoas! Alô, heavy metal aqui, em homenagem a Canoas. Cara, essa música até daquela. Eu tive que fazer ISRC e digitar as letras da graforreia, do Coisa de Louco, pra fazer o upload. Me dava um misto de alegria pela né, uma hilariedade, né? Hilariedade. E um misto de, que coisa mais debilóide. Pode ser muito mal interpretada, pode parecer machista, pode parecer não sei o quê. E essa música fala nisso também, cara. Eu gostaria de matar os dois, mas como não posso, vou matar ele depois, né? É meio que pela Música maravilhosa. sonoridade. Cara, na Música maravilhosa. real, eu não tenho uma clareza, Pedro, da. Eu não tenho. Algumas eu tenho mais dificuldade de lembrar como surgiu, como pintou. Entendi. Faz muito tempo isso. Nesse disco ali que tem, eu gostaria de matar os dois. Se eu não me engano, ela abre o disco até, o Chapinhas, né? Mas ali tem uma coisa que é muito peculiar, que é a música Beethoven, Uhum. que é uma música minha e do Carlo, Uhum. e ela. Uma época a gente ensaiava no estúdio do Frank Solari, e a gente na Beethoven ficou olhando pro cachorro Beethoven, que o. Boa noite, Vicente ali. Então a gente ficou olhando pro cachorro que o Carlo tinha lá, que era um sheepdog. Ó, 30 segundos. Cara, Pô, vai cara, foi acabar. uma pena que a gente sofreu todos esses É, problemas de tecnologia, né? mas vamos combinar em outro dia, outro horário, porque vai rolar agora ali. Eu quero dar uma espiada no aniversário do Sarau Elétrico, que eu já Olha só, gravei, participei. Tá? quero ver. Boa demais. Tá. Boa Então tá, noite. Pedro, foi muito legal. Muito obrigado o convite. Vamos fazer